quando Ele te tocar, tudo vai ser diferente. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tem perseverança, por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Diga aleluia. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias a obra dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Curva a sua cabeça, peça a Deus que em algum momento Ele fale contigo. Amigo Espírito Santo, por favor, eu não tenho nada de mim. Por favor. Meu coração está ardendo de amor pela tua presença. O Senhor sabe a minha verdade. Por favor, incendeia jovens, homens, mulheres. O fogo que é do céu, o homem não pode acender, só o teu Espírito, Pai. Nos dê lágrima quente nessa noite. Lágrima quente. Éfeso é uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Capital da Ásia Menor. Uma cidade que para sua época tão evoluída, uma cidade de um grande polo de comércio, uma cidade que crescia absurdamente, e uma cidade que está dentro de um contexto político, comercial e religioso. Religioso porque havia naquele lugar uma grande idolatria na capital da Ásia Menor a respeito de uma deusa chamada Diana. Qual é o nome da deusa? Diga, Deus vai falar comigo hoje. E no berço da igreja, na história da igreja, e depois você pode ler Atos 18, Atos 19, começa ali, através das viagens missionárias do apóstolo Paulo, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. A pregação. Mas essa parte começa a me impactar demais, pastor Romualdo. Porque se hoje alguém começa uma igreja em Porto Seguro, e mesmo que ele comece na sua casa, na sua varanda, num grupo pequeno, numa célula ou algo parecido, ele não está sozinho, ele não está. Nós somos, segundo o censo, mais de 180 mil pessoas na cidade de Porto Seguro. E o censo também diz que nós somos em média 25 a 30% de evangélicos. Isso me dá uma média de 55 mil a 60 mil crentes em Porto Seguro. Pode aplaudir o Senhor por isso? Embora estejamos num contexto de uma cidade turística, que muitos vêm aqui apenas para praticar promiscuidade, prostituição, bebedices e coisas mais. Existem aqui algumas festas que talvez até pessoas que aqui moram não saibam, que são famosas em todo o Brasil,
para estudantes, para adolescentes, com bebida à vontade, drogas e sexo, e as pessoas do Brasil todo se movem para vir para essa terra a fim de pecar. Embora estejamos dentro de um contexto que lá fora muita gente só enxerga Porto Seguro com esse olhar, existem mais de 60 mil joelhos adorando e declarando que Jesus é Rei. E às vezes, mesmo num cenário turístico, você vai no centro de Porto Seguro comprar uma roupa em alguma loja, tem uma música de adoração e louvor ao Senhor. Mas imagine, meus amigos pastores, que quando Paulo chega em Éfeso, uma capital que tinha como centro cultural a adoração a uma deusa, não havia nenhum joelho sequer adorando ao Rei dos Reis. Paulo começa aquela grande obra sozinho. Então eu começo a me perguntar, e nós precisamos sair desse mergulhados pensando nisso, que o Espírito Santo não deixe você esquecer essa palavra. Quem recebe essa profecia? Que você passe 30, 60, 90 dias lembrando disso. Paulo, quando começou, ele não tinha uma caixa de som, ele não tinha um louvor bacana como esse, ele não tinha um cenário propício como esse, ele não tinha alguém ouvindo ele dizendo aleluia, glória a Deus. Enquanto ele pregava, a Bíblia diz que os adoradores de Diana o xingavam, estavam ao ponto de matar aquele homem, cheios de ódio, e eles gritavam: só Diana é a deusa de verdade. E ele continuava pregando o evangelho. Diga de novo: Paulo estava sozinho. E imagine, meus amigos, um homem sozinho, cheio do Espírito Santo, pôde impactar uma cidade. Eu vou dizer uma vez mais: um homem sozinho, cheio do Espírito Santo, que tinha um lugar secreto de verdade. Em 3 anos ele mudou a história daquela cidade. Ele evangelizou toda a Ásia Menor. Vocês estão comigo? Quantos crentes nós somos em Porto Seguro? Onde estamos nós? Onde estamos nós, pastores? O mesmo poder que operou através da vida desse homem quer operar através da sua vida hoje. Alguém recebe essa palavra, por favor? Alguém recebe essa palavra de ensinamento, de instrução, de revelação? Porque me parece, em algum momento que o cenário está mais favorável a nós. Me parece que é muito mais difícil você começar algo como o apóstolo Paulo do nada, sofrendo resistência espiritual, resistência religiosa e resistência física. Pastores, pregar em conferência é maravilhoso, o pessoal tem toda uma expectativa, parece até que é mais fácil. Já experimentou pregar naqueles cultos de escola, que às vezes tem uma professora que odeia o evangelho, ou um jovem que já se diz ateu, e que você está pregando, ele está olhando assim para você: ai, ai. E tem pastor que não consegue nem, ele fica desesperado, porque a gente não gosta de ser rejeitado. Imagine toda uma cidade gritando: vai embora! Mas ele está cheio do Espírito Santo. Nós ainda vamos descobrir
Os jovens dessa igreja irão descobrir o que Deus pode fazer com alguém totalmente cheio do Espírito Santo. Se você quer isso na sua vida, você vai aplaudir, dar um glória, fazer alguma coisa. Nós temos que sair daqui hoje cheios, mas ao mesmo tempo indignados, dizendo: Senhor, eu quero uma experiência semelhante, eu quero milagres extraordinários, eu quero doentes sendo curados, endemoniados sendo libertos. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Aprendemos a cantar, aprendemos a pregar, mas os sinais não acontecem mais. Aprendemos como se faz, mas às vezes não sentimos mais. Eu não quero ser apenas um pregador que conhece, que prega. Eu quero sentir Ele. Eu preciso sentir Ele na minha vida. Eu quero ver Ele se manifestando na vida de outras pessoas. Não é sobre pregar, não é sobre conhecer, é sobre estar com Ele, é sobre andar com Ele, é sobre sentir a presença dEle, é sobre se quebrantar na presença dEle, é sobre chorar na presença de Deus. Mas, meus amigos, me parece que existe uma cegueira na maioria de nós, e estamos nos acomodando. Éfeso, que até hoje existem estruturas históricas de idolatria à deusa Diana, foi impactada pelo poder do Evangelho, porque uma igreja foi forjada naquele lugar. Hoje Deus vai levantar uma igreja cheia do Espírito Santo. Hoje Deus vai levantar uma igreja cheia da presença dEle. E eu queria que você acompanhasse na Bíblia. Conheço as tuas obras, versículo 2. Deus te conhece. Sabe, irmãos, Deus te conhece. É impressionante como a gente às vezes gosta só de pensar que Deus conhece nosso lado bom. Ele conhece, mas Ele conhece também o seu lado ruim. E alguns de nós, em algum momento, se as pessoas soubessem todo o nosso lado ruim, em algum momento, elas não nos olhariam como Deus nos olha. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Com muito amor, respeito, eu já sou pastor há muitos anos e tenho muita responsabilidade no altar. Mas meus amigos pastores que aqui estão, sabem que muitas vezes nós não estávamos com tanta fé o quanto as ovelhas pensavam que nós estávamos. Meus colegas hão de convir comigo que já teve momentos da ovelha chegar tão animada: ei pastor, vamos ganhar Porto Seguro. E você pensando: eu não estou ganhando nem eu, meu Deus. Mas Deus te conhece. E apesar das suas fraquezas, Ele continua te amando. Fala assim: Deus me conhece. Deus sabe quem você era. Eu me lembro de um irmão muito amoroso que tinha na igreja. Ele gostava muito de abraçar. E um dia ele parou um pouco para conversar comigo, e no seu testemunho falando que ele tinha sido excluído da polícia do Rio de Janeiro. Ele foi policial militar no Rio, e ele participou de algumas chacinas, e até onde ele contou, ele já tinha assassinado 56 pessoas. E eu fiquei só pensando: graças a Deus eu nunca neguei um abraço a esse irmão. Mas quer saber a verdade? Em algum momento me parece que quando alguém sabe um pouco da sua história, ele não olha para você do mesmo jeito.
possamos ter aqui alguma irmã que já praticou um aborto, 2, ou até mesmo, como já atendi no meu gabinete, mulheres que praticaram 15 abortos, mas hoje são crentes, arrependidas e cheias do Espírito Santo. Mas se alguém souber, talvez vai passar a olhar essa pessoa diferente. Mas Deus te conhece, e mesmo assim Ele está acreditando em você. É impressionante isso. Deus nos conhece, e ainda assim Ele nos quer. Porque em algum momento, eu até ouvia alguém falando isso, e quando Deus fala para Abraão: você vai ter um filho. Ismael já tinha nascido, e não vai ser esse aí, vai ser de Sara. A Bíblia diz que Abraão faz o quê? Ele dá risada. Aí alguém fala assim: é o pai da fé, e está duvidando. Vai me dizer que você nunca duvidou. Vai me dizer que quando aquele jovem de 16 anos de idade se converteu numa cidade de 20 mil habitantes, no interior da Bahia, chamado Barra, perto do Xique-Xique, lugar, terra de ninguém, que ninguém nunca vai lá, numa igreja que tinha cultos que dava 4 pessoas, um culto desse aqui fica até mais animado, mas um culto com 4 pessoas, e 3 era aquela senhorinha que vinha com um lenço na cabeça, e que cantava assim: renova-me, Senhor Jesus. E eu já era do louvor, eu tinha vez que tinha que cantar uns que ela não sabia, porque elas atravessavam, era uma confusão. E de repente chegavam os profetas e falavam assim: eu vejo você nos 4 cantos do mundo. E eu dentro de mim fazia igual a Abraão. Oh, meu Deus. Eu vou sair daqui com um. Ele não vai, não. Mas aquele que te prometeu, Ele é fiel. Ele te conhece. Não, vocês não ouviram. Ele te conhece. Deixa o Espírito Santo falar bem baixinho para você. Ele te conhece. Desde o ventre da sua mãe. Conhece o seu trabalho. Ele conhece a sua dedicação, a sua perseverança. Essa igreja de Éfeso era uma igreja que estava suportando as lutas, as guerras, as aflições. Não suportava qualquer tipo de crente. E até mesmo punham à prova aqueles que se diziam apóstolos, se aproveitando da onda do avivamento, mas não eram apóstolos. Eles descobriram os que eram mentirosos. Eles eram perseverantes, diga comigo, perseverantes. E eles sofriam por causa do nome do Senhor, porque naquele tempo e naquela altura do campeonato, as pessoas que iam se convertendo, eles começavam a ser excluídos da vida social daquela cidade, começavam a perder dinheiro, começavam a passar algumas provações por não estarem mais no templo de Diana. Eles pagavam um preço muito alto para guardar a sã doutrina. Era uma igreja que tinha discernimento espiritual. Eu posso até te dizer, pastores, quantos pastores estão aqui? Levante as mãos aí, só os pastores. Quantos de nós não queremos uma igreja, pastor George? Olha que igreja, uma igreja que trabalha. O povo evangeliza, faz célula lá de paz.
Uma igreja que é perseverante, não falta um culto, diz aleluia. Não suporta crente ruim, fofoqueiro, falastrão. Chega alguém para pregar o que não é da Bíblia, eles botam para correr. Perseverante, não abandona o nome de Jesus. E no versículo 3 fala assim: e não desfaleceu. Parece aos olhos do homem uma igreja perfeita. O povo está trabalhando, porque geralmente nós estamos sempre associando a nossa vida com Deus ao trabalho. E com muito amor e respeito, eu quero que você pense sobre isso, meu colega pastor. O trabalho não substitui a nossa vida com Ele. E sem perceber, todos nós, em algum momento, vamos nos envolvendo tanto com o trabalho, que vamos deixando as coisas principais de lado. E aí vem o grande problema, diga comigo, o grande problema. Tenho, porém, contra você. Agora, perceba. Perceba que o texto não está no plural. Vocês estão comigo? O texto, embora a carta seja direcionada à igreja, nesse momento, a Bíblia faz questão, o Senhor Deus fala assim: eu tenho contra você. É no singular. Deus está falando com quem está ouvindo Ele hoje. Deus está falando com você. Tenho, porém, contra você, que você perdeu o primeiro amor, a primeira essência. Então, pastores, alguém pode estar trabalhando, perseverando, até mesmo crescendo, até mesmo vendo algumas coisas acontecerem, mas perdeu o primeiro amor e a verdadeira essência. Alguém pode estar perseverando na fé, e as pessoas olhando e falando: olha como fulano é perseverante. A gente já até ouviu alguém falar sobre isso, mas é uma verdade que às vezes nos pega de maneira diferente. Nem sempre a aprovação do homem quer dizer a aprovação de Deus. Vivemos num tempo, meus amigos, tão difícil, em que o caráter das pessoas está tão fragilizado, que às vezes as pessoas falam assim: ó, fulano é homem de Deus, ele compra e paga. O que era para ser algo normal, está se tornando uma referência de alto padrão. O crente tem que comprar e pagar. Os que não disseram amém, eu fiquei desconfiado, mas tudo bem. O crente tem que comprar e pagar. O crente não pode mentir. O crente não pode ser falso. O crente não pode falar de pastor. O crente não pode ter duas caras. Mas parece que o comum está virando extraordinário. Vocês estão entendendo? É para ser comum. Alguém converteu e mudou de vida. Porque o evangelho é mudança, é transformação. E aos olhos humanos, quem olha para aquela igreja fala: uma igreja perseverante, guarda a palavra. Uma igreja que faz a obra, o povo trabalhador, o povo não tem medo, não tem preguiça. Mas Deus olha para dentro da alma deles e fala: tenho, porém, contra você, que vocês perderam. Ou alguma tradução diz: deixaram. Observe, meus amigos, que é uma ação pessoal. Diga comigo: não foi o diabo que roubou. Percebeu? Fui eu que perdi. Tem alguém ouvindo o que eu estou falando? Mas me parece que a zona de conforto nos leva a uma frieza espiritual. Me parece que quando a igreja
era mais perseguida, eles estavam mais calorosos. Mas à medida que foi se convertendo, e se convertendo, e se convertendo, e foi ficando melhor ser crente, eles foram perdendo aquela essência. E me parece, na minha vida, eu não sei na sua, que o conforto rouba, ou roubou, ou perdi um pouco daquele fogo. Me parece que quando a gente sofria mais, a gente buscava mais. Tem alguém me ouvindo? Me parece que quando a igreja do pastor era menor, estava começando, me parece que ele orava mais, que ele chorava mais. Mas de acordo as coisas vão acontecendo. Como a gente é bobo, irmãos. Que o Senhor nos perdoe hoje, irmãos. O grande desafio não é crescer a igreja. Você sair daqui com essa palavra. O grande desafio é manter a presença, irmãos. O grande desafio não é ampliar a estrutura. O grande desafio é a gente manter a chama acesa. O grande desafio, e tudo isso é maravilhoso, o telão, a luz, glória a Deus. Mas isso não é difícil, irmãos. Isso é fácil. Eu até aposto que de outra vez que eu vier já vai ter até umas poltronas aí daquelas. Mas isso é mole. Agora manter a chama acesa, irmãos. Manter o coração simples, humilde. Mesmo quando a gente estiver conquistando tudo. Eu vejo pessoas que conquistam qualquer pouquinha coisa e eles realmente são embriagados com aquelas coisas. O maior desafio é manter a chama acesa. Tem alguém recebendo o Espírito? Levanta a sua mão e peça o Espírito Santo para manter a chama acesa. Essa palavra está mexendo tanto comigo, porque eu quero que Ele acende mais essa chama. Porque em algum momento parece que a gente perdeu o primeiro amor. Não foi falta de trabalho, não foi falta da doutrina, da teologia, não foi falta de estrutura, foi falta de amor por Ele. O perigo do ministério sem a presença. O ativismo não substitui a intimidade. Nós temos lutado para ter uma oração de madrugada. E quando a gente estabeleceu de novo esse projeto, esse propósito, que tem sido a minha salvação, eu tenho falado. Eu tenho que confessar, meus irmãos, que hoje, principalmente no começo, eu tive bem mais dificuldade de ficar de joelhos ali uma hora e pouco, do que antigamente. A gente anda tão acelerado, esse desgrama desse celular deixou a gente acelerado, irmão. Irmãos, poucas pessoas que estão aqui que não mexeram no celular ainda, e só tem, se tiver muito, é 30 minutos de pregação. Mas você não aguenta, você quer ver coisa, se ele fizer assim, aí os crentes, eles são tudo ninja. Ele joga aquela despistada, aleluia, para enganar quem? A gente aprende a ser crente, irmão. A gente aprende a enganar a liderança. Alô? A gente aprende a tratar o pastor. Já sei os gostos, tudo do pastor Romualdo. Isso é maravilhoso. Está tudo certo, não tem nada errado aí. Mas quais são os gostos do Espírito Santo?
Não é falta de estrutura, é falta de amor por Jesus. Diga comigo, o ativismo não substitui a intimidade. A rotina não substitui a paixão. O crescimento não substitui a presença. Existem lugares que está cheio de gente, mas está vazio de Deus. Existem lugares que está cheio de gente, mas está vazio de Deus. Deixa o Espírito falar comigo e com você hoje. Quando você tinha menos, você buscava mais. Quando você não tinha título, você era mais filho que hoje. O título tirou o seu coração de criança. O cargo tirou o seu coração de servo. O cargo virou uma carga. Tem muita gente fazendo e se escondendo atrás do trabalho. Deus tem me levado no mundo. Obrigado pelo seu aleluia. E Deus já me levou em alguns lugares e eu tenho certeza que para me mostrar algumas coisas que nós viveremos. E quando eu estive na Colômbia, o pastor Valdo estava também. Eu nunca vi ainda o negócio daqui. Porque igual temos aqueles rapazinhos na mídia ali, não tinha um conversando, a não ser, lembra, pastor Valdo? O culto todo, os obreiros, os jovens, que eles têm lá um batalhão de jovens, que é tipo um pelotão de elite, que eles ficam assim nos corredores. É um culto com pouca gente, são 22 mil pessoas, 5 cultos, e aí os jovens ficam assim, na fileira aqui. Se acontecer, se cair uma mosca, sumiu a mosca. Estão trabalhando, mas estão conectados. Impressionante como muitos de nós, meus amigos, eu estou falando de mim, corremos o risco de se esconder atrás do trabalho, se esconder atrás da farda, se esconder atrás do título, se esconder até mesmo atrás do título de pastor. E perder o primeiro amor. Aquele amor, irmãos. Já viu como a gente anda apressado para os cultos acabar? Tem um padrão de culto agora para a igreja crescer. A palavra tem que ser 30 minutos. Senão não cresce. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter conforto. Fizeram uma pesquisa, tem que investir no Kids. Fizeram outra pesquisa, tem que investir no estacionamento. Mas eu vou te trazer uma pesquisa antiga. Tem que ter a presença. Ele tem que ter lugar na igreja, irmãos. Ele tem que ter lugar no nosso coração. Ele tem lugar no seu coração hoje. Ele tem lugar aí hoje para pegar você hoje, te visitar essa noite, te visitar o restante da noite, te visitar em sonho, te batizar no Espírito Santo, encher sua vida, te jogar de cabeça para baixo, arrancar tudo que é de ruim da sua vida, mudar a sua história. Tem lugar hoje. Tenho, porém, contra você, que deixou o primeiro amor, as primeiras obras, a causa da queda, correria, agenda cheia, muitas atividades. Nós, pastores, às vezes temos até orgulho de falar: estou sem tempo, correria, muita coisa, estamos construindo obra, visita. Deus nunca chamou a gente para não ter tempo, irmãos. A agenda cheia não quer dizer vida cheia. Às vezes, agenda cheia e vida vazia. Amanhã talvez eu fale um pouco sobre distrações, que são elas que estão nos tirando do lugar secreto. O mundo, as informações. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu tenho como cristão as minhas convicções políticas. Amém ou não amém?
de vez em quando, ensino às minhas ovelhas um caminho bíblico sobre política. Alguém pode dizer amém? E o pastor pode respirar, que eu não vou falar disso aqui agora. Que o pastor, às vezes, que tem alguém que escreve canhoto, já fica até preocupado. Só lá na nossa igreja que não tem problema, quando o pastor volta, vai lá. Mas deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Uma palavra de direção. Ore pelo Brasil. Não fique se embriagando com notícias. Você fica vendo notícias, se revoltando, às vezes até xingando de raiva. É aquele cabeça de ovo, aquele demônio. Irmãos, você tem que despoluir um pouquinho sua mente. Volta para o lugar secreto, irmão. Irmãos, você pegar um jornal da década de 80. Tem uns irmãos aí que desde essa década que já estão lendo jornal, mas deixa isso para lá, não precisa levantar a mão não, fica tranquilo. Mas se você pegar o jornal da década de 80, não mudou muita coisa não, irmãos. Os políticos estavam roubando, a fila do SUS estava cheia, o povo estava morrendo assassinado, tinha gente já usando muita droga na década de 60, 70 com o movimento hippie. E o povo fala assim, a droga está demais. Agora o mundo, desde a década de 70 que a droga está acabando com tudo. As notícias não mudam, o que precisa mudar é a gente, irmãos. Tem alguém que recebe essa palavra? Porque tem crente que fica o dia todinho, vem ver amor, vem ver, ó. Ei, Satanás. Estou te dando uma palavra de conselho. Desembriaga desse negócio. Volta para a Bíblia. Obrigado pelo seu aleluia. Cuidado com muita informação, excesso de informação, pecado, esfriamento, iniquidade que gera a perda do amor. O problema não é só, e aqui agora tem um negócio aqui que o Espírito Santo pode te pegar. Não é sobre perder o amor, não é sobre pecar, melhor dizendo, porque às vezes o cara é crente, é obreiro, ele está trabalhando, ele teme a Deus, ele é dizimista, ele está fazendo tudo certinho, mas ele perdeu o amor por Deus e por vidas. Então, olha como esse lugar é perigoso, porque a pessoa não está em pecado, entre aspas. Percebeu ou não? Ele pensa que está bem, mas a iniquidade é a perda do amor. Diga comigo, o problema não é só o pecado, é esfriar. Então Jesus disse assim, o risco é real, eu removerei o teu candelabro, eu vou tirar a presença. A igreja pode até continuar, mas eu não vou estar mais lá. Seu ministério pode até continuar, mas eu não vou mais contigo. Jesus nos dá 3 passos hoje. Quantos estão comigo? Pega na mão de Jesus hoje e lembra, diga comigo, lembra. Olha como o Senhor usa uma didática, hoje as pessoas têm um nome, psicologia. Como Ele usa uma didática muito inteligente, lembra. Então alguém pode parar um pouquinho aí e tentar lembrar dos primeiros cultos. Quando alguém falava assim, Jesus está aqui, você já começava. E agora o pregador vem, o cantor vem. Jesus, Jesus, e você está assim. Não sente mais. Lembra. Diga comigo, lembra. Volta à origem. Recorda do início, lembra como era a sua conversão, a sua paixão, a sua simplicidade. Vamos ficando tão espertos, maliciosos. E Ele dá a segunda receita, que é a mais difícil. Arrepende-te. Essa noite é noite de arrependimento. Pastores, precisamos nos arrepender. Pastores, eu falo com muito amor, com muita humildade. Eu amo pastor. Irmãos, se você quiser me
me tirar do espírito é falar mal de pastor. Eu pego alguém falando de pastor, eu já fico nervoso, eu já quero, eu não vou até calar minha boca, que é melhor. Porque ser pastor não é fácil, irmãos. Só quem é pastor sabe, a família do pastor, os filhos do pastor, a esposa do pastor, as guerras espirituais, as calúnias, o chegar cedo, ser o último a sair. Todos nós que somos pastores já estivemos em momentos de estar conversando com alguém, domingo, no outro dia o menino tem aula de manhã cedo e você olhando seu filhinho dormindo ali na cadeira, os menininhos ficam lá, os missionáriozinhos de Jesus. Ame os seus pastores. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Cuide das suas pastoras. Obrigado pelo seu aleluia tão maravilhoso. Ame os filhos dos pastores, porque o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ser ministros do altar não é fácil, irmão. Então eu tenho muito amor pelos pastores, de verdade. Eu amo o ministério pastoral. Mas, meus amigos, as decepções, as traições, o ativismo, em algum momento nós deixamos perder essa chama. E hoje é noite de arrependimento. E ele diz: arrependa-te, reconhece que você esfriou. Imagina, não é fácil não, irmãos. Quem é casado aqui? Já viu tanto tempo que você tem de casado? Até hoje sua esposa nunca falou que ela estava errada. Tem umas que já falou assim: tá vindo até bem o pastor. Reconhecer que está errado não é fácil. E depois que você tem uma posição, parece que ficou mais difícil. E depois que você tem um cargo, parece que ficou mais difícil ainda. Mas reconheça que você esfriou. Líder, obreiro, crente, levita. Reconheça. Trata, diga comigo, tratar a frieza como pecado. Porque a gente vai tratando, não sei. Fulano é um crente novo, daqui um dia ele está igual a gente. É porque ele está novinho na fé, olha como é bonitinho, ó, meu, está empolgado. Ei, o Espírito Santo está falando com você, trate a frieza como pecado. Um grande avivamento aconteceu em Éfeso através de um homem. Deus não precisa de muitos, Ele precisa de um, cheio da presença, cheio do Espírito Santo. Não é emoção, é decisão, é prática da presença, é prática do lugar secreto. Nós podemos ter palavras maravilhosas e está tudo certo. Mas hoje, na conferência Mergulhados, nós precisamos voltar à prática do lugar secreto. Diga comigo, mudar a rotina, mudar as prioridades, voltar à presença, voltar à lágrima quente. Eu tenho dito a alguns pastores, 2 segredos para ser mais que abençoado: chorar na presença de Deus e ofertar. É 2 segredos. Se você pegar esses 2 aí, não tem como. Tem gente que tem tempo que chorou na presença de Deus. Irmãos, quem aqui é pai? Quem aqui já fez menção de bater no filho e ele já estava chorando aos berros? Quem já fez? A mãe pegou o chinelo e... Ai, minha mãe bateu comigo. A mãe fica tão envergonhada. Eu tenho a impressão, isso é só uma impressão, que Deus é mais ou menos assim.
O crente chorão, ele se livra de muita peia. Agora, eu nunca vi um menino chorar sem lágrima. O único lugar que tem choro sem lágrima, pastor George, é na igreja. Vem na frente, aí os irmãos vêm, aí o levita começa e tal, aí eles estão assim. Aí você chega perto assim, não está caindo nadinha. A lágrima lubrifica a alma. Você sabe por que o médico dá 2 tapinhas na bundinha do bebê para ele chorar quando nasce? Porque aquele primeiro choro limpa os pulmões. Diga comigo, o choro lava a alma. Não é emoção. A aplicação pessoal, o maior desafio não é crescer. O maior desafio é permanecer. E como eu ia dizendo aos meus amigos, o pastor define a temperatura espiritual da sua igreja. De vez em quando eu olho para a minha igreja e eu falo com eles. Eu falo, irmãos, o povo diz que a igreja é a cara do pastor. Não é possível que eu tenha uma cara feia dessa. Não é possível que eu sou gelado desse jeito. O pastor define a temperatura da sua igreja. Alerta para a igreja de hoje. Igrejas grandes, estruturas fortes, influência crescente, mas o mesmo risco de Éfeso. Sabe o que é interessante, pastor? Walter, o senhor também já esteve na Turquia. Todas as outras igrejas, no entorno delas, cidades cresceram. A única que só se tornou em ruínas, Éfeso, a cidade que perdeu o primeiro amor. Eu não quero ser apenas ruínas de uma história, de um tempo que foi bom e foi maravilhoso. Eu quero viver hoje o que Deus tem para a minha vida. Tem alguém que quer viver hoje o que Deus tem para você? Para de viver de passado, aquela época foi bom, aquele dia foi bom, é hoje! E tem uma promessa, ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida, vida eterna, comunhão com Deus. O maior sucesso não é construir uma grande igreja, é manter um coração apaixonado por Jesus. Lembrei daquele tempo que o povo jogava paletó. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou me jogar. Eu estou precisando dessa palavra, irmãos. Que eu estou vendo a hora da gente se tornar só ruínas, só histórias. Lembra como foi bom? Lembra daquele dia? Não quero viver de lembrança. Eu quero viver o que Deus tem hoje.